Eu participo de alguns grupos da área de laboratório aqui no Brasil e tem alguns grupos também fora do Brasil. A gente interage bastante nessa questão dessa área aí. E uma coisa que eu tenho acompanhado muito e é importante a divulgação de vagas, né, para a nossa área. A gente sabe que ter esse network aí, ter esse canal de divulgação, de repente você consegue alcançar uma pessoa que, se não fosse o grupo, né, se não fosse a divulgação, a gente não conseguiria linkar esse profissional a essa vaga. Aí uma coisa que eu vejo muito, quando posto uma vaga lá, a pessoa pergunta salário e benefício. Então, isso, salário é importante, né? O dinheiro é importante, todos nós, quando se fala de obra, de trabalho, de sair de casa, de buscar uma melhoria, sempre vai estar voltada para o dinheiro também, realmente, né? E junto com o dinheiro vem a formação profissional, vem carreira, vem tudo, mas nesse caso é indiscutível. Mas o que eu costumo orientar para o pessoal? Surgiu a vaga, o que você vai fazer? Ver a empresa, né? O perfil da vaga oferecida e o escopo da vaga oferecida, entender o tipo de obra, o escopo do que se vai fazer, buscar primeiro todas as informações necessárias primeiro, para saber se você se encaixa nessa vaga divulgada, porque se não for para você, então não adianta falar mal. O que mais acontece que a gente vê também às vezes aí o pessoal falando mal da vaga, que a empresa é ruim, que o salário está baixo, e sim, vira uma discussão que eu não vou entrar em detalhe aqui para não gerar mais conflito também. Mas, assim, primeiro ponto, bom que tem a oportunidade e nem sempre, quando coloca uma vaga lá para uma função e o salário está baixo, não quer dizer que uma pessoa que está começando agora, que está no nível de trainee ou no nível de júnior, essa pessoa possa se candidatar para essa vaga, atender dentro da expectativa do que a empresa precisa e, quem sabe, futuramente ter uma melhoria de salário, né, seja nessa empresa, seja em outra, mas o importante é ter a oportunidade de poder passar dentro desse processo aí para poder somar e fazer essa entrega. Vaga, por exemplo, a vaga para encarregado de laboratório. Eu pergunto qual que é a cidade, né, o tempo de obra, qual que é a empresa, o escopo no que eu vou atuar. Quando a pessoa entrega isso, aí eu vejo se é o meu perfil, né? Por exemplo, se eu me encaixo dentro daquelas atribuições que a empresa requer. E depois disso, tem essa questão de algumas empresas perguntar quanto que você quer ganhar. Eu, de uma forma educada, eu respondo assim, que eu sei que para toda vaga que a empresa ela disponibiliza, eles já têm ali uma faixa salarial que eles podem ofertar. Então, ao invés de falar aquilo que eu quero ganhar, eu prefiro que a empresa divulgue o salário que ela tem para essa vaga, que a partir daí eu posso dizer assim, se é o que eu estou buscando ou não, né? Então, eu tento levar a conversa para essa linha. E depois saber dos benefícios, como seguro, saúde, plano de saúde, cartão de alimentação, tudo isso que a empresa vai oferecer. E para no fim, depois que acertar todas essas coisas aí, se chegar o momento de você falar sim, né, depois que entrar na empresa, o que acontece muito, às vezes você chega lá, tem pessoas da mesma função ganhando mais ou menos que você, então eu nunca comparo isso. Então, se a empresa me ofertou uma vaga, a gente discutiu todos os detalhes antes e acertou tudo isso antes, quando eu entrar lá, então, nessa questão de reclamação, falando da minha parte, né, isso não vai ter. Então é importante também quem tá nesse processo aí de negociação de vaga, então deixar claro tudo antes de aceitar, né? Porque você pode tirar as dúvidas, da mesma forma que você precisa da empresa, a empresa precisa de você, então é importante deixar essas dúvidas todas aclaradas, né, esclarecidas, para que não tenha esse problema depois, tanto de insatisfação por parte da empresa, quanto insatisfação por parte do colaborador. Na hora de divulgar o salário anterior também é muito importante entender a realidade, o cenário atual da região que você está buscando essa oportunidade, da empresa que está oferecendo essa oportunidade e o cenário que você se encontra, né? Então é muito importante, você não vai, costumo dizer assim, se vender por qualquer preço, né? Mas cada um conhece aí as suas limitações, suas necessidades e
aquilo que consegue negociar e entregar de uma melhor maneira possível. E eu já falei várias vezes para algumas pessoas também que às vezes você chega num lugar, a pessoa vê um engenheiro, vê um coordenador, vê um encarregado, eles pensam que cada função ele ganha rios de dinheiro, né? E a pessoa, o laboratorista, o técnico, eles ficam sempre querendo sondar quem ganha mais, quem ganha menos, qual que é o salário, como é que eu faço para chegar lá. Então tem essas particularidades aí dentro dessa questão que envolve salário. Eu sempre costumo falar para o pessoal assim que ganhar muito não é ganhar bem, porque por exemplo você ganha um valor elevado, porém vai viver numa cidade que o custo de vida é elevado. De repente você ganha um pouco menos, né, numa cidade ou numa localização que o custo de vida é mais baixo, e quando você vai comparar os ganhos com as despesas, você acaba ganhando muito mais num trabalho que o seu salário era um pouco inferior. Enfim, isso falando de dinheiro, sem contar na questão de desgaste, de questão de transporte, questão de que envolve isso aí quando você trabalha em alguns projetos que é longe da cidade, que você tem que ir e voltar todos os dias. Então já teve obras aí que de 80 quilômetros você sair bem cedo, chegar um pouco mais tarde. Tem todos esses tipos de sacrifícios aí. Para que o canal cresça, conto com cada um de vocês, peço que se inscreva, compartilhe e no final não se esqueça de deixar gostei ou não gostei.